Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é inaugurando o nosso fogo e forno a lenha. No vídeo que a gente publicou anterior, a gente já mostrou o passo a passo como Paulo construiu, com todo o processo, né? Que foi a construção aqui, demorou um tempinho, porque a gente aqui no sítio, vocês sabem, a gente tem outros serviços para fazer, sempre que a gente tirava um tempinho, a gente fazia uma parte. Eu fui agora, hein? Eu fui agora, é a primeira vez que a gente acende aqui o fogo, depois que a gente faz. Eu coloquei um papel e um plástico, aí tá um pouquinho de fumaça, mas quando pegar só na lenha, diminui. E a gente já viu lá do outro lado, daqui a pouco vou mandar para o lado dar uma filmada. A fumaça já tá passando pelo o espaço que Paulo botou lá, que ele improvisou lá uma chaminé. Na verdade não foi chaminé, foi um escapamento de fumaça, não foi, Paulo? Aí já tá saindo fumaça por lá. Aqui a gente já colocou a mão, a gente já viu que o forno ele já tá começando a mornar um pouquinho. Aí aqui, ó, já coloquei uma panelada de feijão no fogo. E daqui a pouco eu vou preparar um bolo de fubá para inaugurar o nosso forno, tá certo? E aguarda aí que vocês vão ver nesse vídeo todo o processo, como foi a nossa primeira utilização do nosso fogo e forno a lenha. Para aproveitar e inaugurar o forno, já tem uma caçalora de feijão no fogo. Aí agora, para inaugurar o forno, eu vou fazer um bolo de fubá. Na verdade, eu não vou fazer um não, eu vou fazer dois. Um para mim e um para a Cris. Sempre que ela faz, ela divide comigo. Então eu vou fazer aqui um para mim e um para ela. Aqui, ó, eu já coloquei duas xícaras de açúcar demerara e coloquei 6 ovos. Aí vou dar uma mexida. Sempre que eu vou fazer bolo, nesse momento aqui eu já coloco a margarina e o leite em pó. Aqui o bolo de fubá eu sempre utilizo óleo de cozinha. Aí eu vou colocar 2 xícaras. Bolo de fubá não existe tanta frescura não, viu? Não, tanto mexe pra cá, mexe pra lá não. Pra cada bolo eu coloco 1 xícara. Como são 2 bolos, eu vou colocar 2 xícaras, tá certo? Como eu ia falando, o bolo de fubá ele não exige tanto você calcular exatamente todos os ingredientes, não. Você já tem mais ou menos uma base e você vai jogando, tá certo? Eu vou utilizar um pacote inteiro de fubá, de 500 gramas, tá bom? Na verdade, eu vou usar umas formas bem grandes, daquelas redondas de furo no meio. Aí, eu posso colocar uma quantidade maior. Eu sempre, quando é um bolinho pequeno, eu utilizo 2 xícaras dessa. Mas no caso aqui, eu vou fazer um pouco mais, então eu coloco 500 gramas, eu já sei mais ou menos quanto rende. Esse aqui não é flocão não, ele é o fubá mesmo, ele é um pouquinho mais fino. Vou usar também, não me mostra aqui em cima não, mostra só aqui embaixo, viu? Um pacote de 50 gramas de queijo ralado, tá certo? O que a gente chama parmesão. Esse aqui é para dar o gostinho do queijo. Ele vai dar um gostinho do queijo e também o toquinho de sal no bolo, né? Para dar uma amenizada no açúcar. Dá uma mexidinha pouca para unir aqui o queijo nos ingredientes que eu já tinha adicionado. Nesse momento eu vou colocar 1 xícara e um pouco de farinha de trigo, porque aqui quando a gente não gosta quando ele fica muito seco não. A gente prefere quando ele fica mais molhadinho, mais soltinho. Quando a gente coloca só o fubá, ele fica muito seco. Fica parecendo um cuscuz mesmo, né? Então, quando ele fica mais cremosinho, é melhor.
Vou colocar um pouco mais de farinha de trigo. Isso aqui dá quase meia xícara. Digamos que eu tô colocando aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo. Para 2 bolos, tá certo? Aqui no liquidificador, no copo do liquidificador, eu coloquei um coco ralado. Um coco grande, coco seco, eu ralei. Aí coloquei aqui, coloquei meio pacote de leite em pó e coloquei 300 ml de água para bater, tá certo? Como eu falei, a gente quer um bolo cremoso, a gente não quer um bolo seco, não. A gente quer aquele que fique molhadinho, macio. E o coco no bolo de fubá é que dá todo o gosto. Aí agora a gente vai mexer. Ele vai ficar bem mole mesmo, tá certo? Bem mole quando ele for ao forno. Aqui é praticamente só você mexer até ele unir bem no restante da massa e você já coloca na forma e leva ao fogo. Agora, ó, que eu já uni todos os ingredientes, tô finalizando aqui, eu vou acrescentar uma colher bem cheia de fermento, porque vocês viram que o trigo que eu coloquei, mesmo sendo trigo com fermento, mas foi bem pouco. Aí, se deixar só ele, o bolo fica muito socado. Aí, eu vou colocar um pouco mais de fermento no finalzinho aqui do meu preparo. Mexida rápida, colocar na forma e já vou levar pro forno, tá certo? O forno aqui já tá uma quentura, querendo ou não, é fogo de lenha, vocês sabem, né? A imagem deve ficar um pouquinho borrada porque tem fumaça. Aí, deixa eu adiantar aqui para levar ao forno. E daí depois eu volto para mostrar a vocês como que ficou o nosso primeiro bolo feito no nosso forno a lenha. Na verdade, a gente sempre fez bolo aqui no fogão a lenha, só que a gente fazia tem vários vídeos aqui no canal da gente fazendo bolo aqui. A gente fazia, né? No fogão normal, a lenha. A gente colocava a vasilha, né? Aquela que a gente chama rigorosa, e colocava o bolo. E agora a gente tem o nosso forno pronto. Já uniu o fermento. Agora eu vou espalhar aqui nas formas. Essas formas, elas foram untadas. Eu coloquei um pouco de óleo e depois espalhei. E depois eu coloquei farinha de trigo pra untar, pra facilitar na hora de desenformar. Esse aqui eu sei que vai demorar um pouco mais, porque esse aqui ele é bem grande. Eu vou colocar ele mais atrás no forno, porque na hora que for retirar, eu vou retirar primeiro o menor, que certamente vai assar mais rápido. E por último eu tiro ele, que é bem maior. Vai ser um bolo GG. Pronto. Pronto. Uhum. Vou colocar aqui. Primeiro eu vou colocar o maior. Depois eu vou colocar o menor. E vou fechar. Depois eu volto pra mostrar a vocês. Ó como já tá fervendo o meu feijão. Mostra aqui, Maria Gabriela. Ó, e eu já tô amando, ó. Ele já tá fervendo aqui, já levou bastante fogo, ó. E aqui, que era cheio de carvão, quase não suja. Vai sujar praticamente só o fundo da panela. Pronto, daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês o resultado aqui. Eu tirando a minha panelada de feijão e os bolos do forno, tá certo? Aqui com o olho meio lacrimejando por causa da fumaça, mas tchau, tchau. Bolo assado, os 2 bolos assaram. Se eu disser pra vocês que o forno ele ficou funcionando perfeito, eu vou estar errado, tá certo? Tem algumas coisas que a gente ainda vai corrigir. Vocês podem ver que aqui em cima tem algumas manchinhas que foi de fumaça, porque sempre tem alguns furinhos
que a gente não percebe quando a gente tá lacrando e que depois, quando a gente coloca fogo, é que a gente percebe que não ficou 100% perfeito, mas assim, conseguiu o que a gente queria. Ó, panelada de feijão, mostra aqui como feijão, os 2 bolos prontos. E assim, novos vídeos a gente vai fazer mostrando aqui o funcionamento do nosso forno e do nosso fogão. E conforme a gente for usando, a gente vai corrigindo as falhas que tem e a gente vai mostrando pra vocês, tá certo? De primeira é muito difícil você acertar. Sempre tem algumas coisas que precisa sim ser corrigida e a gente vai corrigir e vai mostrar pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da gente mostrando o nosso primeiro uso aqui no nosso fogão e no nosso forno a lenha. Outros vídeos a gente vai produzir mostrando pra vocês o nosso uso e as utilidades que tem, principalmente o forno a lenha. Nos aguardem no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.